Boa tarde, pessoal do pré-vestibular social do Zona Norte. Meu nome é Carlos Misael, professor de História do Brasil. Gostaria de pedir desculpas pelo atraso. Eu pensei que minha aula começasse no outro horário. Eu esqueci que começava nesse de 15h10. Peço desculpas. E eu vou gravar aqui uma videoaula, uma pequena videoaula, um resumo do que nós iríamos trabalhar hoje. E eu espero que vocês possam acompanhar numa boa, na medida do possível, tá bom? Vamos compartilhar aqui. Espero muito que vocês gostem, tá? A reflexão de hoje é a seguinte: primeiro, o que é história para você? Segundo, é algo importante para você? Por que é importante ou por que não é? Se é tão importante, o que você faz para registrar a história? Se você não acha tão importante assim, você já imaginou o quanto você pode, sem perceber, possuir uma perspectiva histórica? Sem perceber, você acaba se ligando ao seu passado e até mesmo fazendo link com o seu presente, tal. Você compartilha os seus registros históricos. E o que você faz? Se a história é tão importante para você, o que você faz para registrar os seus registros, para compartilhar os seus registros históricos, assim? Você pensa no seu futuro? Como você pensa que será, assim, o seu futuro? Você vai ser aprovado no vestibular para mandar bem no Enem? Eu espero que sim. Você tem recordação de cada lugar que você pisa? Por exemplo, você pisa em um determinado local e costuma imaginar como era esse local há 500 anos ou mais atrás, há 500 anos atrás ou mais, né? Um milênio, um século. Se você consegue fazer isso, você tem grandes inclinações a gostar de história. Você tem grandes inclinações por um curso de história. Há uma grande possibilidade aí de você gostar de história. Você já pensou que pode existir várias visões sobre o mesmo tema? Isso é importante. Você já conheceu, protegeu algum patrimônio público? Você já pensou em guardar todas as suas lembranças, pensamentos e reflexões em um nome? Você se reconhece enquanto cidadão ou cidadã? Você tem consciência dos seus direitos? O Estado te representa? Sim ou não? Você consegue criar o seu próprio tempo? Além disso, consegue analisar determinadas trajetórias de vida? Você consegue analisar a trajetória de vida de outras pessoas? Isso também é importante. Como você lida com a cultura alheia? Hum. Sabe por que te perguntamos tudo isso? Além da curiosidade, a gente se perguntou isso porque a gente acredita que a história, a prática da história, ela é inerente a todo ser humano. Qualquer pessoa, inclusive você, vestibulanda, pode praticar história, sabia? Pode praticar história. Olha só, nós vamos começar então uma pequena introdução à história para a prova do Enem. Se prepare. É, A história, a história, ela é feita por historiadores e historiadoras. Mas vocês também podem praticar, sabia? Aquelas perguntas que nós fizemos, é tudo reflexo do que o historiador ou historiadora pode vir a fazer. E por que que isso é importante para a prova do Enem? É o que a gente vai ver mais para frente. A gente possui vida normal, sim, né? E a importância disso para a leitura da nossa realidade é que, a partir da nossa realidade de vida,
que a gente questiona determinados processos e procura entender determinadas situações no passado, até chegar no nosso presente. E quem sabe com isso, planejar o nosso futuro. E vocês também podem fazer isso, na medida do possível. Eu vou falar agora uma série de pesquisadores da história. Uns estão vivos, outros já morreram, para tentar mostrar para vocês o que me mobiliza a produzir o material da maneira que eu produzo, assim, tá? Então eu quero muito que vocês prestem atenção nessa gama de informações que nós vamos apresentar. É, eu vou falar só de alguns autores, não vou falar de todos, porque senão vai ficar grande demais. A apresentação vai ficar grande demais o vídeo. Beleza? Então vamos lá. Para o Mark Bloch, o objeto da história é os homens. Isso foi pensado no século XX, mas agora no século XXI sabemos que vai muito para além dos homens. Vai homens, mulheres, gays, trans, lésbicas, por aí vai. Qualquer ser humano pode produzir a sua própria história de vida. Qualquer ser humano pode deixar vestígios e esses vestígios merecem ser analisados. E se a gente, que é historiador, não se preocupar com isso, há quem se preocupe. E eu espero que vocês possam se preocupar com isso no futuro. A história deve servir como uma ciência da diversidade, né? Então, mesmo que no século XX o Mark Bloch tenha dito que o objeto da história é os homens, ao longo do tempo, ele disse ao mesmo tempo que a história deve servir como uma ciência da diversidade. Ou seja, isso já abre precedentes para você pensar a diversidade de forma geral ainda no século XX, futuramente. É, eu também me ancoro muito, me mobilizo, o que me mobiliza muito a escrever história também é a perspectiva anarquista da história, tá? Segundo essa perspectiva, não tem determinação, não há uma única verdade. Essa narrativa, você pode produzir uma narrativa que trabalha casos que elucidem a autonomia relativa do homem e da mulher no devir. As causas na história de caráter humano e social, o mecanismo é pluricausal e sem leis. Diálogo com as ciências sociais, estabelecendo por meio do empirismo a compreensão dos processos individuais, particulares, em detrimento dos processos globais. Calma, vou tentar explicar isso tudo. Olha só, não tem verdade absoluta na narrativa histórica. É, a causa ser pluricausal se deve ao fato de que há vários motivos para um processo ocorrer. Não há um motivo único, há vários processos. Mesmo que eu venha a apresentar um único motivo numa narrativa, é importante vocês terem consciência de que há vários outros motivos, né? E que esses motivos podem ser fáceis ou difíceis de serem mapeados, tá? Então é importante a gente levar em consideração isso. A autonomia relativa do homem e da mulher, e de gays, lésbicas, trans, que seja. Eles têm uma autonomia muito relativa, eles têm autonomia muito relativa para fazer o que quiserem ao longo do tempo, tá? E isso deve ser levado em conta, beleza? O diálogo com as ciências sociais também é importante. A gente busca dialogar também com outras ciências para poder produzir tudo que está sendo pensado, tudo que está sendo trabalhado, tá?
A gente trabalha também com a perspectiva da história do tempo presente, de François Dossey, metodologia histórica que enxerga o presente como lacuna entre o passado e o futuro, tá? É... Isso é de extrema importância, porque muitas pessoas pensam que o presente ele não merece ser alvo de análise, mas não. O presente merece ser analisado à medida do possível, tá? E aí você tem a superabundância de fontes históricas, né? Por isso que eu perguntei como vocês registram a história de vida de vocês, porque na história a gente também registra, a gente busca os registros, vestígios deixados pelos seres humanos, que pode ser tanto testemunho oral ou escrito, imagens, entrevistas, imprensa, a leitura científica que não é acessada pelo grande público, os arquivos privados. Então, existem muitas possibilidades da gente pensar historicamente. Sobre o tempo, eu penso muito no tempo, naquela perspectiva de estratos, né? Naquela perspectiva de tempos múltiplos, temporalidades múltiplas. Você não tem um tempo só, você tem vários tempos. Você tem tempo de curta duração, média duração e longa duração, como vocês podem ver aqui nessa descrição no Brodel. Eu estou passando slide rápido, galera, mas assim, qualquer coisa, pausem o vídeo, leem o slide para vocês conseguirem resolver, para vocês conseguirem ler, tá? Pausem o vídeo, tá? Para vocês conseguirem ler. Eu trabalho muito com a concepção de tempo de Reinhard Kozelek. Novamente, pausem o vídeo para lerem e com calma vocês vão entendendo essa viagem. A concepção de tempo do Antoine Proust, né? O Antoine, que ele diz que o tempo da história é o tempo das coletividades. Isso, isso é muito interessante, porque dá aquela ideia de que sem a coletividade, o tempo histórico não existe, tá? Isso deve ser levado em conta, beleza? Bom, vamos avançando aqui. Representação social. Uma coisa que é importante dizer, que uma representação diz mais a respeito do que o coletivo entende sobre um objeto do que o objeto propriamente dito. Então, se eu acho, sei lá, qual é o nome daquele Big Brother mesmo? Acho que é César Nicásio, né? Se eu acho ele legal, se a sociedade acha ele legal, isso diz mais a respeito do que a sociedade pensa sobre ele do que ele propriamente dito, tá? Do Fred Nicásio, lembrei o nome, do que do que o Fred Nicásio propriamente dito, tá? Então você cria uma representação social sobre ele, né? Embora ele possa querer passar outro tipo de imagem, nada escapa à nossa visão sobre objetos e sobre pessoas. Isso é representação social, tá? Representação é um conceito polissêmico, não tem um significado fixo. E por isso que os fenômenos humanos podem ser conhecidos e explicados a partir de uma perspectiva coletiva, mas sem ignorar o indivíduo. Então pode ser que haja alguém que pense diferente, né? Que possa achar o Fred Nicásio chato pra caramba, né? Mas embora muitas pessoas possam achar ele legal, mas isso tudo diz a respeito à compreensão de um indivíduo, de uma sociedade, do que o Fred Nicásio propriamente dito, né? Isso é representação social, isso é pensamento, isso é pensar um determinado conceito, tá?
Trabalho também com a perspectiva de microhistória, é quando você parte do micro, de uma perspectiva pequena, de uma história de vida, por exemplo, para interpretar uma conjuntura social maior, histórica maior, ou quando você faz o contrário, você busca entender uma conjuntura histórica maior para compreender a história de vida de um determinado indivíduo, tá? Isso é microhistória, beleza? Tá? A gente vai ver como que isso mais tarde se configura nas provas do Enem. Perspectiva decolonial consiste numa postura de denunciar o poder imperial como fator determinante na criação e imposição das subjetividades, propondo uma posição que desafie e rompe com a lógica e a visão eurocêntrica fortemente presente e dominante nas ciências sociais humanas. O que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: a ciência humana, seja ela qual for, ela tem muito traços europeu, tem muito traço europeu. A Europa tem muita influência europeia nas narrativas históricas, por exemplo, né? A Europa é o centro de tudo. Então, a perspectiva decolonial, ela tenta descentralizar a Europa, tirar a Europa do centro e dar perspectiva e oferecer a perspectiva, né, da dinâmica do mundo pelos continentes, vamos dizer, periféricos, né? Como Ásia, América, Oceania, talvez, um pouco, né? África, principalmente. É, Mostrar que os outros continentes também trouxeram contribuições enormes para a história. E tirar a Europa do centro, porque a influência europeia é muito grande. Parece que a história do mundo gira em torno da história da Europa. Vocês já tiveram essa impressão? Então, o objetivo da perspectiva decolonial é tirar um pouco essa visão. E é o que eu tento fazer na medida do possível, principalmente em história do Brasil. Para Paulo Freire, em relação à educação e história, a história é um tempo de possibilidades, não de determinismo, ou seja, não existe verdade absoluta. Existem possibilidades, né? E o futuro, ele é problemático, ele não é inflexível. Ou seja, o futuro ele pode ser alterado, sim. Dependendo de como você faz, ele pode ser alterado. Beleza? Até aí, tudo bem? Então, tá bom. Para além da ciência, existe a história pública. O que que é a história pública? É a história pensada fora da ciência, tá? Quando você assiste uma novela de época, por exemplo, você está lidando com história pública. Quando você está assistindo o desfile de carnaval, por exemplo, de uma escola de samba, você está lidando com a história pública. E por aí vai. Esse foi o termo que surgiu em da década de 70 nos Estados Unidos e foi pensada por um historiador, porque o que aconteceu? Nessa época tinha um boom de desemprego entre os historiadores e historiadoras lá, né? Nada diferente do que estamos passando aqui nesse momento. Então as pessoas passam a dialogar, esses historiadores eles passam a trabalhar, a pensar historicamente outras coisas da vida, fora da ciência, fora do espaço científico que é a universidade. Então, acaba por surgir o que a gente chama hoje de história pública. É o campo da história que chegou recentemente no Brasil e é isso. A gente vai ver como que isso se aplica no Enem também. Eu vou até avançar. O Estado te representa? Independente de te representar ou não, temos que estar cientes de que o Enem é uma prova política, porque reflete o pensamento ideológico de cada governo presente. É uma prova que promove uma disputa de memória, e o ponto de partida do governo para elaborar as questões do Enem é a matriz de referência do Enem. Aqui estão as matrizes de referências, que são as habilidades e competências que todo concurseiro ou concurseira dessa prova deve estabelecer, deve, deve
ter, assim, as competências que eles devem ter e elas devem ter, vocês devem ter, melhor dizendo, tá? Então, pausem o vídeo, olhem com calma. Esses são os eixos cognitivos comuns a todas as áreas do conhecimento. E esses são os eixos cognitivos ainda comuns a áreas do conhecimento. E esses são os eixos cognitivos ligados às ciências humanas e suas tecnologias. São os eixos cognitivos específicos. Eu prefiro chamar assim. Pausem o vídeo, deem uma olhada com calma, tá? Pausem o vídeo, deem uma olhada com calma. Pausou? Então vamos avançar. Agora, como que isso se aplica nas questões do Enem? Simples, olha só. Como vocês podem ver, aqui nós temos fontes escritas, fontes históricas escritas, né? Então pode ser que eles cobrem um texto, que eles coloquem um texto ou coloquem dois. Se eles colocarem um texto, eles vão esperar que você interprete e compreenda o texto. Se colocarem dois textos, eles vão esperar que, além de compreender e interpretar os textos, você principalmente compare os textos, né? Então, comparando os textos, você vai encontrar o que que esses textos têm de comum e o que eles têm de diferentes, né? Pelo enunciado, é fácil você descobrir isso. Por exemplo, comparando os textos um e 2, tanto para Tucídides quanto para Aristóteles, a cidadania era definida pelo ou pela, ou seja, eles querem saber o que um texto, o que tanto o texto quanto o outro tem de comum. Abram o olho para isso, tá, gente? Isso é uma questão master. Isso é dica master, entendeu? É aquela parada assim, você abre a questão, você abre a folha de caderno, você abre o caderno de questões e você se depara com esse tipo de questão aqui. Você já tem que entrar na sua mente, ó, é comparação. Tem que pegar e comparar. Não perca tempo pensando outra coisa. Tem que pegar e comparar. Ah, tem que pegar, tem que interpretar. Pode ser que às vezes tem que interpretar, tem que comparar. Pode ser que no único texto você tenha duas visões sobre o mesmo tema. Isso pode acontecer na prova do Enem, é que nós vamos ver mais para frente. Olha só, é, às vezes uma questão pode trabalhar também com a perspectiva de futuro, né? Por exemplo, quando ninguém duvida da existência de um outro mundo, a morte é uma passagem que deve ser celebrada entre parentes e vizinhos. O homem da Idade Média tem a convicção de não desaparecer completamente, esperando a ressurreição, pois nada se detém e tudo continua na eternidade. A perda contemporânea do sentimento religioso fez da morte uma provação aterrorizante, um trampolim para as trevas e o desconhecido. Ou seja, a perda contemporânea do sentimento religioso. Ou seja, pensar na morte, por exemplo, é pensar no futuro. A gente evolui para a morte. Não há como escapar dela. Ela espera a gente, né? E aí, pensar na morte fazia parte, sim ou não, da perspectiva de futuro dessas pessoas no período medieval? É por isso que eu pergunto para você: você pensa no seu futuro? Olha só, quando a fonte é imagética, o que que acontece? Pode acontecer quando é uma fonte só, quando é uma imagem só, compreensão e interpretação da imagem, quando são duas imagens, comparação entre uma imagem e outra. Lógico, leitura e interpretação de cada uma delas e comparação entre uma e outra. E aí pode acontecer, das vezes, você tem que comparar uma imagem com um texto. E pro Enem, cada uma, cada uma das situações são encaradas como texto. Um texto pode ser uma imagem, pode ser uma escrita.
Isso pode acontecer. E você tem que estar preparado e preparada para isso, tá? Pode acontecer de uma resposta, da resposta ser uma imagem que você precisa escolher. Igual aqui, pode acontecer da resposta. Não, aqui aparece um mapa, né? Por isso que eu perguntei se você tem recordação de cada lugar que você pisa, porque às vezes a resposta pode vir a ser um mapa, né? A resposta não, o enunciado, o texto pode ser um mapa, né? E aí você precisa interpretar. Relação ao patrimônio. O patrimônio ele pode ser imaterial, ou seja, aquilo que você não pode ver, ou material, aquilo que você pode ver e pode tocar. Por exemplo, a maneira de se fazer um violão, ele é um patrimônio imaterial, porque você não toca na maneira de se fazer um violão, você não enxerga a maneira de se fazer um violão, simplesmente se faz um violão, né? Ou seja, isso pode ser um patrimônio material. Por exemplo, a maneira de produzir um queijo, Minas, pode ser um patrimônio material também, se não é um patrimônio imaterial. Uma dança tradicional é um patrimônio material, né? A maneira como se produz uma determinada dança, como jongo, calango, capoeira, forró, né? Eu amo forró. Mas é um patrimônio material, né? E patrimônio material é tudo aquilo que a gente pode tocar. Por exemplo, as pirâmides do Egito, elas existem. Vocês podem ver a olho nu e tocar nessas pirâmides, né? Eu não quero que vocês tentem resolver essas questões, eu só quero que vocês olhem como as questões se configuram, beleza? Uso de nomes e conceitos. Isso é muito importante, galera. O conceito diz muito mais a respeito ao entendimento de um indivíduo ou coletividade sobre o objeto do que o objeto propriamente dito, né? É igual a gente vai ver escrito aqui, ó. A Idade Média é um extenso período da história do Ocidente, cuja memória é construída e reconstruída segundo as circunstâncias das épocas posteriores. Assim, desde o Renascimento, esse período vem sendo alvo de diversas interpretações que dizem mais sobre o contexto histórico e que são produzidas do que propriamente sobre o medievo. Ou seja, o enunciado falou a mesma coisa que eu disse ou não? Lógico que falou, né? Está falando que a Idade Média diz mais a respeito ao contexto histórico em que são produzidas o conceito do que propriamente a Idade Média. O que que isso quer dizer? Ah, se eu acho que a Idade Média é legal, ou se eu acho que a Idade Média é o período das trevas e que deve ser ignorado, isso diz mais a respeito sobre o que eu penso sobre a Idade Média, e não a Idade Média em si. Por isso que muitos historiadores e historiadoras, eles se preocuparam em pesquisar mais tarde sobre a Idade Média pela própria Idade Média, na medida do possível, né? E aí, beleza. Representação social é a mesma coisa, diz mais respeito ao entendimento da pessoa sobre um determinado objeto do que o objeto propriamente dito, né? Então, o que a Zuzu Angel entende por estética de resistência nordestina? Por exemplo, eu tenho que me vestir igual a Maria Bonita para mostrar que eu sou uma mulher resistente. Senão, eu não vou estar provando nada no mundo da moda. É, isso faz muito sentido, né? A representação social ela pode vir também por meio de narrativas. Nessa questão aqui, por exemplo, ela ela fala essa questão ela fala do da figura do Tiradentes segundo a visão do Machado de Assis. Dá um pause e olha a questão com calma. Não precisa resolver, porque eu não vou cobrar essa questão agora, tá? Para vocês, beleza? Microhistória no Enem, né? Aí é aquele caso, como que isso é cobrado? Olha só, eles podem pegar.
exemplos de historiadores, citações de historiadores que pegam uma situação macrológica, uma conjuntura histórica grande, para justificar a história de um indivíduo. Por exemplo, dois grandes eventos históricos tornaram possível um caso como o de Menóquio: a invenção da imprensa e a reforma. A imprensa lhe permitiu confrontar os livros com a tradição oral em que havia crescido e lhe forneceu as palavras para organizar o amontoado de ideias e fantasias que nele conviviam. A reforma lhe deu audácia para comunicar o que pensava ao padre do vilarejo, conterrâneos, inquisidores, mesmo não tendo conseguido dizer tudo diante do Papa, dos cardeais e dos príncipes, como queria. Ou seja, na medida do possível, na medida do possível, você consegue, você consegue, eles conseguem analisar a vida de alguém com base em grandes eventos, com um estudo rigoroso de fontes históricas. Beleza? Pausem o vídeo e olhem com calma a questão, tá? Esse texto mostra também duas visões sobre o mesmo tema, né? Não quero que vocês tentem responder, eu quero que vocês tentem perceber onde, em que momento é demonstrada as duas visões, né? Então, para isso, eu quero que vocês pausem o vídeo e leiam o enunciado com calma, beleza? Questões referentes à cidadania também caem no Enem, né? É, essa aqui é a questão de cidadania, em que tem uma perspectiva histórica, tá? Essa é a questão, é que você tem uma perspectiva atual, né? Uma perspectiva no presente, cidadania no presente. Aqui tem questões relacionadas ao direito, que pode ter também uma perspectiva histórica. Pausem o vídeo e olhem a questão com calma. É, Outra questão também que tem uma perspectiva histórica, e essa perspectiva é muito importante. O que que deve ser pensado aqui? É, O que que deve ser pensado? Por exemplo, deve ser pensado o seguinte, né? Quando é cobrada uma questão dessa natureza, o direito na antiguidade, vocês precisam pensar que antigamente poucos detinham a palavra da lei, porque a lei era transmitida oralmente. Depois que a lei passou a ser escrita, muitas pessoas passaram a brigar pelos seus direitos, tá? Olha só, durante a realeza e nos primeiros anos republicanos, as leis eram transmitidas oralmente de uma geração para outra. A ausência de uma legislação escrita permitia aos patrícios manipular a justiça conforme os seus interesses. Em 451 a.C., porém, os plebeus conseguiram eleger uma comissão de 10 pessoas, os decêmviros, para escrever as leis. Dois deles viajaram a Atenas, na Grécia, para estudar a legislação de Solon. Ou seja, é, ou seja, os plebeus eles se organizaram para poder escrever a própria lei, né? E para isso eles tiveram que ir para a Grécia para estudar lá fora. Ou seja, isso é extremamente importante vocês entenderem, galera. Antigamente, isso é macete. Antigamente, nem todos tinham acesso à lei. Com acesso por meio da escrita, todos passaram a ter acesso à lei e os mais pobres passaram a lutar pelos seus direitos, os plebeus. Beleza? Isso é macete. Isso é macete. Isso é melzinha. Beleza? Tranquilo? Pode ter questões onde é cobrado, por exemplo, trechos da Constituição Federal. Por isso é bom vocês darem olhada na Constituição. Beleza? Tem tudo bem? Congelo, se vocês quiserem, podem congelar os vídeos e tentar ler a questão aqui, tá? Agora, o que a história pública pede? O que a história pública, como a história pública pode ser pensada no Enem? E a propaganda está aqui me atrapalhando, está caindo toda hora a propaganda. É, como a história pública pode ser pensada no Enem? É simples. É,
A história pública, ela pode ser pensada da seguinte forma no Enem. Eles podem pegar fotos, por exemplo, de um museu, podem pegar fotos de uma pessoa pública e eles podem cobrar alguma coisa, né? Essa moça, caso ninguém saiba, ela é a Rosa Parks, tá? Em 1955, ela estava nesse ônibus aqui em cima, indo para Cleveland. E aí, é, nessa época, havia um racismo muito grande, políticas de segregação racial. Então, ela estava sentada num assento do ônibus destinado a pessoas brancas. Um branco quis que ela se retirasse. E o que que ela fez? Ela se recusou a ceder o lugar para o branco. E a partir daí ela foi presa, rolou uma treta muito grande, até que o Martin Luther King assessorou ela na medida do possível, buscou alianças com ela, e a partir daí que começou todo o movimento antirracista na década de 50, tá? Nos Estados Unidos. Então, o Martin Luther King só foi o Martin Luther King que a gente conhece graças a Rosa Parks. Isso os livros didáticos não mostram. O que mudou a partir do Enem de 2020? Fragmentação de conteúdo, disputa de memória, tá? Porque o que acontece? Independente de você se sentir representado ou não pelo Estado, o Enem é uma prova política, porque ela reflete o pensamento de cada governo, de cada governo. Ela reflete o pensamento de cada governo, a mentalidade de cada governo, né? Tanto é que no governo Bolsonaro não caiu questões ligadas ao patrimônio, à cidadania, representação social, não caiu nada relacionado à Idade Média, era Vargas e ditadura, né? Para o Bolsonaro, ditadura não existia, né? O que existia era revolução, né? E partindo do pressuposto que basta você interpretar as questões, que você pode responder qualquer temática de história, qualquer tema de história, você teve uma fragmentação maior no conteúdo, né? Mas eu acredito que essas fragmentações elas vão ser evitadas na medida do possível daqui para frente, ou elas vão ser diminuídas, porque ano passado, pelo menos, já voltou a ter questões sobre Era Vargas, ditadura e Idade Média, tá? O que podemos concluir com isso tudo? Cara, o que a gente pode concluir é que uma conclusão que eu tenho é que se vocês não estudarem, se vocês não compreenderem e interpretarem textos e imagens, vocês não vão se dar bem na prova de humanas do Enem, pelo menos nas questões referentes à história, tá? E eu estou falando de uma área de conhecimento que possui menos valor na teoria de resposta ao item, ok? Agora vamos resolver uma questão do Enem 2020? Vamos lá. Questão número 68. A reabilitação da biografia histórica integrou as aquisições da história social e cultural, oferecendo aos diferentes atores históricos uma importância diferenciada, distinta, individual, mas não se tratava mais de fazer simplesmente a história dos grandes nomes em formato hagiográfico, quase uma vida de santo, sem problemas, nem máculas, mas de examinar os atores ou autor, célebres ou não, como testemunhas, como reflexos, como reveladores de uma época. Essa citação foi tirada do livro da Mary Del Priore, ok? De um artigo. Aí, vamos lá, vamos ao enunciado. Esse texto foi tirado, melhor dizendo, né, desse artigo. Vamos ao enunciado. De acordo com o texto, novos estudos têm valorizado a história do indivíduo por se constituir como possibilidade de, letra A, adesão ao método positivista, B, expressão do papel das elites, C, resgate das narrativas heróicas, D, acesso ao cotidiano das comunidades, ou E, interpretação das manifestações do divino.
Vamos lá, galera. Pausem o vídeo, pausem o vídeo a partir de agora e tentem resolver. Pausem o vídeo e tentem resolver. Em 3, 2, 1. Pausou o vídeo? Então, eu vou mostrar o gabarito em 3, 2, 1. Gabarito é letra D. Vamos agora para a correção da questão. Olha só, por que que não é a letra A? Porque a letra A, ela diz que é adesão ao método positivista. O que que é método positivista? É o método de narrativa histórica em que existe uma verdade absoluta. Mas a gente já sabe que hoje em dia não há mais verdade absoluta. Ou seja, não há um motivo único, né? Além de tudo, é narrativa de grandes heróis, grandes feitos, grandes acontecimentos, né? E o texto está falando que não se trata mais disso, que se trata agora de você falar de personagens, de atores célebres ou não, tá? B, expressão do papel das elites. Não, não, porque está falando de personagens célebres ou não. C, resgate das narrativas heróicas. Também não, né? Porque não se trata mais de falar de grandes nomes em formato hagiográfico. Mas o que vem a ser hagiográfico? É o que nós vamos ver agora. Letra E, interpretação das manifestações do divino. Também não. Por quê? Não se trata mais de tratar de personagens em formato hagiográfico. O que vem a ser o formato hagiográfico? Quase uma vida de santo, tá? Hagiográfico vem de hagiografia, ou seja, escrita sagrada, escrita de santo, né? Narrativa de santo, né? Sem problemas, sem máculas, não. Nós temos que falar dos erros e dos acertos de cada personagem, né? Embora o que venha a ser erro para mim pode vir ser acerto para outra pessoa, né? Isso é muito bizarro. Letra D, acesso ao cotidiano das comunidades. É isso, porque o personagem sendo célebre ou não, ele pode servir de testemunha, de reflexos, reveladores de uma época e de uma determinada comunidade ao longo do tempo. Deu para entender por que que é a letra D? Qualquer dúvida, podem falar comigo, tá? Obrigado pela atenção de vocês. Essas são as devidas referências bibliográficas, tá? Que eu tirei para poder escrever esse slide introdutório. Eu espero que o nivelamento tenha dado certo, certo para vocês e por meio desse vídeo. E a partir da semana que vem, nós já vamos começar a história do Brasil, ok? Então vamos que vamos, beijos no coração. Até a próxima. Tamo junto. E me desculpem pela falta, tá bom? Me desculpem.